Então, queridos, esteja aqui estudando, invista na sua vida espiritual. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 25. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 25. Será projetado ali também. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Bianca, né, que está ingressando aí na mídia da igreja. Deus abençoe. Irmão Lucas, que também, né, pessoas que Deus tem agregado, acrescentado aqui nesta casa, que tem servido, tem se doado aí. Deus está dando crescimento, amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, Mateus capítulo de número 25. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, tá? Versículo 12 e o versículo 13. Abra comigo, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Nos diz assim, queridos: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, do 27 ao 29. Vamos lá comigo. Nos diz assim: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Para nós finalizarmos aqui, Mateus 25 e o versículo 45, que nos diz: então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Glória a Deus. Vamos orar por um instante. Querido Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, usa-me nessa noite, fala com a Tua igreja, que esses irmãos sejam edificados, Pai, fortalecidos, abençoados. Eu me coloco à disposição, Pai, Tu tens liberdade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Reconheço as minhas limitações, reconheço, Senhor, o quão dependente eu sou de Ti, Pai. Glorifica o nome do Senhor, é o que eu oro nesse momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, do capítulo de número 25 de Mateus, ele nos fala de 3 parábolas contadas pelo Senhor Jesus. A parábola das virgens, as 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e dos bodes. Quando nós começamos a estudar estas parábolas e este capítulo, você vai ver que no contexto, no capítulo de número 24 e o capítulo de número 25, a ênfase é dada à vinda do Senhor Jesus e os sinais. Então, quando nós lemos o capítulo de número 24, no contexto dessa passagem, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 24, a palavra diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, no capítulo 24, o que nós acabamos de ler, os discípulos e o Senhor, eles estavam no templo. E os discípulos, eles estavam fascinados.
eles estavam admirados com aquela construção, com aquele empreendimento. E quando eles chamam Jesus e digam: olha, mestre, essa construção, esta obra, o Senhor Jesus, por revelação, diz para ele: vocês estão vendo essas obras? Vocês estão vendo esse grande empreendimento? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. O que Jesus acabou de dizer para eles se concretizou no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, a história diz que o general Tito, romano, eles invadem Jerusalém, eles fazem um cerco. E então milhares de judeus perdem as suas vidas. Ali então o templo é queimado, o templo é derribado, aquelas pedras caem ao chão, se cumprindo a palavra de Jesus, dada aos seus discípulos, que pedra sobre pedra iria cair, iria ruir. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, é que os discípulos, eles estavam admirados, eles estavam fascinados com aquele empreendimento, com o templo, com a beleza, com toda aquela estrutura. E Jesus fala para eles: olha, tudo isso vai ruir. Tudo isso vai ruir. O contexto que nós lemos está falando sobre a segunda vinda de Jesus e sobre os sinais dos fins dos tempos. Você nota que depois, no Monte das Oliveiras, os discípulos estão com Cristo e perguntam para ele: Senhor, fala-nos da sua volta, fala-nos dos sinais. E Jesus começa a explanar ali, falar sobre os sinais que hoje, em 2022, nós temos visto se cumprindo na face dessa terra. Mas eu chamo a sua atenção, meu irmão, que os discípulos, eles estavam admirados, fascinados com algo que estava prestes a cair por terra. A palavra que eu quero deixar aqui para você: o que tem consumido a sua vida, o que tem feito você depositar a sua energia, a sua vida, o seu coração, as suas horas, o que você tem investido a sua vida, meu querido? Será que isso que eu e você temos investido a nossa vida não é algo que está fadado a ruir? Eles estavam fascinados com aquele empreendimento, aquilo fez eles brilharem os olhos deles, mas aquilo estava fadado à ruína, à queda. E muitas vezes, meu irmão, eu e você estamos como os discípulos. Os nossos olhos brilham, os nossos olhos estão fascinados por coisas dessa terra, desse mundo. Os nossos olhos, e nós temos nos empenhado por coisas que Jesus talvez pudesse chegar para mim e para você nessa noite e dizer: isso aí não ficará pedra sobre pedra. Cabe a mim e a você, meu irmão, nos alinharmos à palavra de Jesus. Cabe a mim e a você, queridos, nos alinharmos com o propósito de Deus, para que eu e você não venhamos dedicar a nossa energia, as nossas forças, a nossa vida em algo que está fadado à ruína. Cabe a mim e a você. E Jesus está falando do fim dos tempos, Jesus está falando da sua vida, da sua vinda. E hoje nós estamos aqui, aguardando a vinda de Jesus Cristo. E Deus está me trazendo aqui nessa noite para liberar essa palavra para nós. Uma palavra de exortação, uma palavra de alerta, uma palavra para que nós venhamos abrir os nossos olhos, para que a gente venha perceber o que nós temos feito na face dessa terra. Isso vai perdurar. Isso, querido, vai repercutir para a eternidade. Isso aí vai ecoar lá na vida pós a morte. Ou isso aqui vai ficar como pedra sobre pedra? Você consegue entender isso? E aquele povo de certo estava ali sacrificando animais sendo mortos. Não ficará pedra sobre pedra. Eu quero dizer para você que Jesus está vindo. Aleluia. Jesus está vindo. Jesus está vindo para buscar a sua noiva.
que quando Ele chegar aqui, Ele não veja eu e você investindo as nossas energias em coisas que estão fadadas à ruína, pedra sobre pedra que vai ruir, vai cair por terra, mas que Ele venha achar a sua igreja, a sua noiva, investindo a sua vida na palavra, na obra, na presença, na adoração. Aleluia. Não vai ficar pedra sobre pedra. E no contexto, no capítulo de número 25, Jesus dá continuidade, falando da sua vinda, falando dos sinais. E no capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas. A parábola das virgens, dos talentos e das ovelhas e bodes, como eu mencionei no início. E essas parábolas é um alerta para o seu povo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, fiquem alertas, e abram os seus olhos. Em outras palavras, fiquem ligados, fiquem atentos. A primeira parábola, irmãos, é a parábola das virgens. Nós conhecemos essa parábola. Você sabe que haviam 5 virgens que eram prudentes e 5 virgens que eram loucas. As prudentes, elas traziam azeite, elas traziam na sua botija azeite, elas tinham o fogo, elas tinham a luz para caminhar à noite. Mas as imprudentes, elas não tinham o azeite, elas estavam no escuro. Meus irmãos, todas essas virgens, elas esperavam e aguardavam a Jesus Cristo. Só que havia uma diferença entre elas. Segundo um teólogo americano, ele conta e ilustra essa passagem segundo o costume da época. E ele diz: normalmente o noivo, com alguns amigos íntimos, deixava sua casa para ir até a casa da noiva, onde havia várias cerimônias, seguida de uma procissão pelas ruas. Depois do anoitecer, até a sua casa. As 10 virgens podem ser madrinhas que ajudaram a noiva, e elas esperam encontrar o noivo em sua vinda da casa da noiva. Esperava-se que todos na procissão carregassem sua própria tocha. Aqueles sem uma tocha seriam assumidos como penetras ou mesmo como bandidos. As festividades, que poderiam durar vários dias, começariam formalmente na casa do noivo. Então esse era o costume, era a cultura da época. Ou seja, nessa procissão à noite, essas mulheres que não traziam, essas virgens que não traziam um azeite, não traziam ali a sua tocha, elas eram consideradas como penetras ou ainda como bandidas, como assaltantes, salteadoras à noite. E assim, meus irmãos, o que acontece? Por isso, eu quero falar um pouco aqui, intitulando essa mensagem no tema: perseverando, multiplicando e imitando Cristo até o fim. Perseverando, multiplicando e imitando Cristo até o fim. A primeira lição, meus irmãos, que eu aprendo quando eu leio esta parábola, e eu gostaria que você gravasse no seu coração, é que terminar bem é melhor do que começar bem. Terminar bem é melhor do que começar bem. Eu e você notamos, eu e você percebemos que aquelas noivas, que aquelas virgens, elas estavam envolvidas. Aquelas virgens, elas eram participativas. Aquelas virgens, elas aguardavam o noivo, mas não da forma do noivo. E eu aprendo aqui, queridos, que elas tiveram talvez um começo bom, mas elas não terminaram bem. Quando eu começo a estudar a palavra de Deus e você lê o Antigo Testamento, você percebe que Deus, Ele tem um povo dentro do povo. Deus, Ele tem um povo dentro do povo. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que dentro daquele Israel rebelde, aquele Israel duro, Deus tinha um remanescente fiel.
do qual veio o Messias, o Cristo, o Salvador. A palavra de Deus diz em Isaías, do tronco de Jessé, daquele remanescente fiel, porque Deus tem um povo dentro do povo. Eu aprendo com essa parábola que Deus tem uma igreja dentro de uma suposta igreja. Deus tem uma noiva, Deus tem uma igreja, meus irmãos. E você devemos estar atentos se nós somos igreja verdadeira, genuína, que traz o azeite na sua lamparina, ou somos como aquelas nécias, tolas. Deus, ele tem uma igreja dentro de uma suposta igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, meditando nessa palavra, estudando esse texto, veio ao meu coração a parábola do semeador. Quando nós lemos a parábola do semeador, em Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 17, Jesus está diante de uma multidão e ele conta a parábola do semeador. E depois de Jesus explanar aquela parábola, a Bíblia diz que os discípulos vieram até Jesus no secreto e questionaram Jesus referente à parábola. Mestre, explica-nos a parábola. Nós não entendemos, fala conosco. E Jesus começou a ensinar e a falar a revelação da parábola do semeador. Nós conhecemos a parábola. A Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho, a outra caiu entre pedras, pedregulhos, rocha, a outra caiu entre espinhos, e a outra foi semeada em boa terra. E Jesus ensina a eles. Mas sabe o que é o interessante, irmãos? Quando eu estava estudando esse texto, em Lucas no capítulo 8, no versículo 16 e 17, diz assim: ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Eu fiquei intrigado com isso, porque depois de Jesus contar a parábola do semeador e explicar para os seus discípulos, Jesus veio e disse: não há nada que vai ficar encoberto ou escondido. E sabe, por revelação eu entendi, sabe o quê? Que, queridos, o nosso coração, ele será exposto com o passar dos dias. O nosso coração, aquilo que nós declaramos, com o passar dos dias, ele virá à tona. Com os dias nada ficará encoberto. O seu coração, que tipo de solo é o seu e o meu coração? Será que o nosso coração, a palavra, está entre rocha? Será que está entre espinhos? Será que o nosso coração é uma boa terra que está frutificando? Jesus está dizendo, com o passar dos dias, ele será revelado. Mas eu louvo a Deus que nessa igreja, eu acredito que tem bons corações, boas terras, porque, queridos, mediante tudo que temos passado, você tem perseverado, você tem acreditado, e só a noiva prudente, a noiva real, verdadeira, vai perseverar até o fim. Mas nós precisamos atentar para isso. Quando nós lemos, Jesus fala do joio e do trigo. Você vê que o joio é muito parecido com o trigo. O joio ele vai crescer no meio do trigo, meus irmãos. O joio parece com o trigo, mas não cumpre o seu propósito. É um atrapalho. O trigo ele frutifica, o trigo alimenta. O trigo cumpre o seu propósito, mas o joio para nada serve. E Jesus, contando na parábola do joio, ele diz: não arrancam o joio, esperam até a ceifa. E então ele vai dar ordem aos seus anjos, vai recolher o trigo nos seus celeiros, mas o joio, aquilo que parece ser, mas não é, vai ser retirado, vai ser removido. É o que nós entendemos com a parábola das virgens, porque 5 são imprudentes,
vivem de qualquer forma, elas agem de qualquer forma, elas estão envolvidas, elas estão ali praticando, elas estão fazendo, mas verdadeiramente elas nunca nasceram de novo, elas vivem ainda na prática do pecado. Então, queridos, eu gostaria que você memorizasse essa frase: melhor do que começar bem é terminar bem. Melhor do que começar bem é terminar bem. A verdadeira igreja de Jesus, ela vai perseverar até o fim. Ela aguarda o noivo, ela espera pelo noivo, ela ama o noivo e ela está esperando o noivo da forma do noivo, do jeito do noivo, segundo o coração do noivo. Essa é a verdadeira virgem, noiva de Jesus Cristo. Nós somos virgens prudentes, ou nós somos virgens imprudentes? Porque é certo, o noivo vem, e ele espera uma virgem prudente. Ele vem buscar uma virgem idônea, apta, preparada para a sua vinda. Irmãos, a segunda parábola contada pelo Senhor Jesus foi a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala-nos sobre um Senhor, que é Jesus Cristo. Esse Senhor, ele se ausentou, mas antes dele se ausentar, ele chama os seus servos. E a Bíblia diz que a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro ele dá 1 talento. E o Senhor se ausenta, ele vai para uma terra distante. É o que o Senhor Jesus fez. Ele confiou a mim e a você talentos, dons, e ele se ausentou. Mas é certo que ele virá, e ele vai cobrar de nós a nossa administração com o recurso que ele nos confiou. Ele vai cobrar de mim e de você a administração, como você governou aquilo que foi confiado a você na ausência do seu Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, que o Senhor, ele retorna e ele chama os seus servos, e ele começa a questionar: eu havia lhe dado talentos, 5 talentos, o que foi feito com eles? Com o meu recurso. Aquele servo chega: Senhor me deste 5 talentos, eis aqui outros 5. Ele multiplicou, de 5 ele fez 10. Depois ele chama o outro: Senhor, tu me deu 2 talentos, mas pega aqui o que é seu e mais 2 que eu multiplicou. Aquele senhor, servo bom, servo fiel. Mas ele chegou ao último, que recebeu 1 talento. E aquele homem disse: eu sei que tu és homem severo, é um homem duro, e eu cavei, eu escondi o talento. E aquele rapaz foi repreendido. No versículo 27 e 29, o Senhor diz para ele: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A segunda lição que eu aprendo nessa passagem, o que é o mais importante, não é o quanto recebemos, mas o que fazemos com o que recebemos. O mais importante não é a quantidade que você recebeu, porque um pode ter recebido 10, 20 mil, mas o que você faz com aquilo que o Senhor confiou a mim e a você, isso é o mais importante. Meus irmãos, o Senhor, ele capacita a sua igreja. O Senhor, ele capacita e equipa a sua noiva para a sua obra. Aquilo que eu e você necessitamos de Deus, pode ter certeza que ele vai confiar a você. Mas nós, posicionados, precisamos dar uma resposta. Eu e você não podemos ser como aquele servo imprudente, preguiçoso e mau, que cavou e sepultou e enterrou o seu talento. Porque o Senhor vai requerer de nós a nossa fidelidade. Ele vai requerer de mim e de você a multiplicação. Ele vai cobrar de você a administração daquilo que ele nos confiou.
Porque o objetivo do Senhor é aperfeiçoar a sua igreja. O objetivo do Senhor é a sua noiva, é o seu corpo que foi lavado pelo seu sangue, que foi redimido por Ele. Ele ama a sua igreja. A sua igreja é tudo para Ele. E Ele confiou algo a mim e a você. O que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? O que nós temos feito com o dom que o Senhor confiou a nós? Jesus, antes dele ascender aos céus, ele disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serão minhas testemunhas. Ou seja, o Senhor confiou poder a eles, para eles serem testemunhas. O Senhor confiou algo para eles, mas eles teriam que fazer algo, dar uma resposta, mediante aquilo que eles receberam do seu Senhor. O Senhor não vai dar poder para nós, algo para nós ficarmos de braços cruzados. Ele dá algo para a sua igreja, para que algo aconteça, para que haja uma reação, uma resposta, uma multiplicação, para que vidas possam ser ganhas, para que vidas se arrependam e busquem a face do Senhor. E serão minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. A outra passagem que eu destaco aqui está em 2 Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo 6. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Corinto: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Meu irmão, tem um para. Ele capacita você, Ele equipa você, Ele habilita você para. Tem um alvo, um objetivo, tem uma missão a ser cumprida pelo povo de Deus na face dessa terra. E Ele confiou algo a você. Tem algo aí em você, tem um dom, tem um talento, tem algo em nós para fazer a obra de Deus na face dessa terra. E Ele vai cobrar naquele grande dia. O que você fez, Gilvan, com o que eu te dei? Cadê a multiplicação? Cadê Maria? Cadê João? Cadê Pedro? Confiei algo na mão de vocês. Somos servos bons ou servos maus? Não é o quanto você recebe. Não é o quanto você tem, mas o que você tem feito com o que você tem, com o que Ele confiou. Quando nós entendemos isso, acaba a comparação. Porque não é o quanto, não é o dom que Deus confiou ao seu irmão, mas o dom que Ele confiou a você, o talento que Ele confiou a você. Você tem multiplicado, você tem exercitado, porque tem algo aí, tem algo aí. Olha aí para a pessoa do seu lado, diga: tem algo em você, tem algo em você, tem algo aí dentro, tem um dom aí, tem um talento, tem algo de Deus aí para você realizar em prol do corpo. Tem algo. E eu quero declarar que você vai multiplicar, essa igreja vai multiplicar. Você vai começar a pregar, meu irmão, as pessoas vão se render aos pés de Jesus. Você vai começar a cantar, as pessoas vão se prostrar ao Senhor. Você vai começar a abraçar na porta, você vai começar a fazer o que for que Deus chamar você para fazer. Mas algo vai acontecer. Ei, não despreze, Deus é poderoso. Não limite Deus, não pense, querido, que Deus está limitado a esta igreja. Não, ali fora, no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, Ele confiou algo a você e vai haver multiplicação. Louvado é o nome de Jesus. O apóstolo Paulo envia a carta para Timóteo, segunda carta, e ele cobra de Timóteo, ele fala: olha, você precisa despertar o dom. Havia um dom em Timóteo, havia uma capacitação dada por Deus a Timóteo,
que estava se apagando devido a tanta perseguição. Timóteo era um jovem, ele estava meio que com medo, diz a palavra. O apóstolo Paulo, esse homem experiente de Deus, envia esta carta e diz: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ei, Timóteo, ei, levante-se, saia do esconderijo, saia daí, saia da cova. Tem uma chama, e você precisa acender essa chama no seu coração. Você que está aqui nessa noite, essa chama precisa acender novamente. E volte a pregar, volte a cantar, volte a evangelizar, volte a fazer a obra de Deus. Volte a fazer a obra de Deus. Ele faz com um propósito. Ei, meu filho, eu te capacitei com um propósito. Ei, minha filha, eu te capacitei com um propósito. Eu te dei algo com um propósito. Ei, o meu coração se enche de alegria. Eu vejo aqui os irmãos servindo aqui, ó, se colocando. Semana passada a irmã Sandra aqui, ó, já no back aqui, ó. É isso mesmo, meu irmão. A irmã Jéssica aqui cantando, os irmãos servindo. É isso mesmo. Deus confiou algo a você, exerça, vai para cima, multiplica. Porque Ele deu um espírito de poder, de unção, não de covardia, de medo. Hoje a irmã Márcia abrindo o culto, a irmã Rogéria abrindo o culto, é dessa forma. Louvado é o nome de Jesus. Mas isso não se limita só aqui, é lá fora também. É na sua rua, é no meio dos seus vizinhos, dos seus parentes. Deus vai usar você. Vamos multiplicar. Vamos multiplicar, é tempo de multiplicação, perseverando, multiplicando e imitando Cristo até o fim. Vamos sair do esconderijo. Levante-se do esconderijo, dá tempo de multiplicar. A terceira parábola contada por Cristo, meus irmãos, é a parábola das ovelhas e dos bodes. No capítulo 25. A Bíblia diz no versículo 31 a 33: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A terceira lição que eu aprendo aqui com esta passagem, que o mais importante do que falar de Jesus é ser como Jesus. Mais importante do que falar de Jesus é você ser Jesus. Aleluia. Quando você lê essa parábola, você vai ver que as ovelhas, a diferença das ovelhas para os bodes era o amor. Porque Jesus diz: eu tive fome e tu deste-me de comer. Eu estive preso e foste me visitar. Eu estava nu e tu me vestiste. E Jesus e as ovelhas vão perguntar: mestre, quando nós fizemos isso? Ele vai: quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. E aquelas ovelhas imitavam Jesus. Elas não só falavam, elas agiam, elas se comportavam. Porque melhor do que falar de Jesus, mais importante do que ficar falando, é ser como Cristo, é ter as atitudes de Cristo. É ser como Jesus. Agora os bodes falavam de Jesus. Eles tinham a aparência, mas eles não tinham a vida. Eles não tinham o amor, eles não tinham a prática, eles não tinham o entregar-se. E Jesus diz em João, no capítulo 13, versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Os discípulos de Jesus são reconhecidos pelo amor. É pelo amor. Querido, eu e você precisamos guardar essa lição no nosso coração. É ser como Cristo. Está na hora de eu e você começar a estender a mão, de abraçar, de viver em verdade. Amar como Cristo, ser como Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, ele disse:
Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que seja Cristo formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. E a nossa meta é ser como Jesus. O nosso alvo é Jesus. É imitar Jesus. É amar como Jesus. É abraçar como Jesus. A palavra de Deus falando do Senhor Jesus diz: Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Jesus era um tipo de pessoa que quando a pessoa estava lá na lona, lá embaixo, ele não vinha e acabava. Não, ele ia lá e buscava a reconstrução, a regeneração. Hoje tem dia que a pessoa está arrebentada ali. A pessoa, o filho de Deus, o crente não acaba de pisar mais ainda, porque não tem o amor de Cristo no coração, não imita Jesus. Mais importante do que ficar falando dele é ser como ele, amém? Talvez você tenha falado e nada tenha acontecido, mas a hora que você começar a ser como Jesus, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, porque as pessoas vão olhar para você, ele está diferente, ela está diferente, olha só, ela está amando, ela está se humilhando, ela está respeitando, ela está obedecendo, e as coisas no mundo espiritual, o Espírito Santo vai começar a convencer, vai começar a tocar, vai começar a quebrar o coração de pedra. Mas agora, irmãos, enquanto nós ficarmos falando, mas as nossas ações são contrárias de Cristo, nada vai acontecer. Pelo contrário, é disseminado um mau testemunho, e o crente tem uma imagem negativa. Melhor do que falar é ser como ele. Seja como ele. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que se diz que está em Cristo deve andar como Cristo. Deve andar nas pisadas dele. E dá para amar mais. Amar às vezes nos custa, querido. Haja paciência para amar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus amou eu e você até o fim. Jesus nos amou até o fim, ele foi naquela cruz, ele morreu por mim, por você, ele não negou eu e você, ele acreditou, ele foi até o fim e nos deu exemplo para que eu e você venhamos amar até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Não é uma questão de estar nos cultos somente, de dar dízimos, louvores automáticos, algo mecânico, um desencargo de consciência, não. Mas amar Jesus, queimar por ele, querer conhecê-lo e crescer no conhecimento de Jesus. Nós vimos aqui, perseverando até o fim, multiplicando até o fim e imitando Cristo até o fim. São lições preciosas que nós aprendemos com esta passagem, estas parábolas contadas por Cristo. E meu irmão, nós estamos caminhando para o término. Se nós estivermos sensíveis, nós vamos perceber os sinais. A boa notícia, meu irmão, é que a igreja de Cristo, a verdadeira, a genuína, a comprada pelo sangue, ela vai ir até o fim. Ela está multiplicando a cada dia. Ela está multiplicando. E ela está imitando. Ela queima por Jesus Cristo, ela quer ser mais parecida com Jesus. Nós temos as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas quando nós cometemos um erro, aquilo gera uma dor, uma tristeza. A igreja genuína diz: Senhor, me perdoa, mas me capacita, me trata, fala comigo, me alinha, porque eu quero ser mais parecida com o Senhor. Agora, o tolo, o religioso, ele peca, vive na prática do pecado e nada lhe custa, não há um peso, não há um choro, não há nada. Por quê? Porque ele ainda verdadeiramente não teve um encontro com Jesus. Mas quem teve uma experiência com Cristo nunca mais é a mesma pessoa. Tem gente que teve uma experiência com Cristo aqui nessa noite. Louvado é o nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Coloque-se de pé, queridos. O Senhor está chamando você. A sua vida tem sido difícil.
As coisas têm acontecido, uma pressão, um aperto. Ele está dizendo para você que persevere. Continua perseverando. Continua perseverando. Continua perseverando. Continua multiplicando. Saia do esconderijo nessa noite. Talvez você olhe essas cadeiras vazias. Saia do esconderijo nessa noite. Começa a exercer aquilo que Deus chamou você para fazer. Começa a priorizar o reino, a palavra, o evangelho, a presença. E daqui a pouco essas cadeiras vão estar cheias, vão estar lotadas, não vai ter lugar para sentar. Não fica dependendo do pastor, do líder, não. É com você. Tem talento aí. E vamos imitar a Cristo até o fim. Vamos imitá-lo até o fim. Vamos imitá-lo no amor, na renúncia, na perseverança. Vamos imitá-lo. Fecha os teus olhos, querido.